Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Inscreva-se, curta, compartilhe. Olá pessoal, tudo bem? Tudo ok? Aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo este referente aos ensinamentos da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar acerca dos ensinamentos da Torre de Vigia referente à condição dos mortos. E para início, nós vamos ver aqui nas publicações da Sociedade Torre de Vigia o ponto de vista da Torre de Vigia referente à condição que Jesus esteve durante os 3 dias em que ele esteve morto, ok? Então eu estou aqui com a revista Despertai, a 22 de 1 de 1980, a página 28. Veja o que diz aqui a Torre de Vigia. Quando Jesus Cristo morreu, não mais podia mencionar seu Pai Celeste, louvá-lo. Jesus estava morto, inconsciente, inexistente. A morte não significou uma transição para outra vida. No caso de Jesus, ao invés, significou a inexistência. Mas no 3º dia de sua morte, Deus restaurou a vida a este Jesus. Deus ressuscitou, disse o apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, verso 32. Então aqui nessa revista, a Torre de Vigia deixa bem claro, através do seu ensino, que durante os 3 dias que Jesus esteve morto, ele ficou inexistente. Ou seja, ele deixou de existir durante esses 3 dias que ele esteve morto. Agora vamos passar aqui para o dicionário e vamos ver o que significa a palavra inexistente. Palavra inexistente no dicionário: adjetivo de 2 gêneros, que inexiste, irreal. Segundo, sem valor, importância, eficácia, nulo. Então, no ponto de vista da Torre de Vigia aqui, referente à morte de Jesus, no caso dos 3 dias que ele esteve morto, ele ficou nulo, sem eficácia, sem importância, irreal. Então esse é o ponto de vista da Torre de Vigia referente aos 3 dias que Jesus esteve morto. Ou seja, Jesus deixou de existir. Ok? Vamos avançar agora e vamos ver qual é o ensinamento da Torre de Vigia referente às outras pessoas, né, de modo geral, depois que eles morrem. Vamos ver aqui o ensinamento da Torre. Eu estou aqui com a revista A Sentinela, a 1º/11 de 2009, a página 4. Veja o que diz a revista. A doutrina da imortalidade da alma levou a algumas questões. Para onde as almas vão depois da morte? O que acontece com as almas das pessoas? Mas, ao adotar o mito da alma imortal, os professos cristãos acabaram aceitando outro mito, o ensino do inferno de fogo. Então, a Torre de Vigia aqui criticando, né, a questão das crenças, né, das outras religiões referente à condição dos mortos. Agora veja o ponto-chave aqui que está marcado. Aí tem uma afirmação aqui, ó. Fato. Na morte, a pessoa deixa de existir. Então aqui a Torre de Vigia é bem clara e categórica que na morte, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Até por isso, foi mostrado aqui na revista que eu mostrei inicialmente, que Jesus ficou inexistente, né, durante os 3 dias o qual ele esteve morto. Então na doutrina da Torre de Vigia, as pessoas que estão mortas, elas deixam de existir. Na morte a pessoa deixa de existir. Vamos avançar e vamos ver aqui o que significa no dicionário o sinônimo de deixar de existir. Aí significa sumir, perecer, deixar de existir, extinguir-se, perder-se de vista, apagar-se, desaparecer. Então é o significado de deixar de existir, é isso aí.
desaparecer por completo, extinguir-se. Ok? Então esse é o significado. Agora vamos aqui para a revista A Sentinela, a WS, a fácil de ler. Essa revista é a 15/2/2014, a página 12. Agora veja o que diz aqui essa revista. Diz o seguinte no parágrafo 12. Durante os últimos dias, os ungidos que morrem fiéis são imediatamente ressuscitados para viver no céu. Ué, mas ao morrer a pessoa não deixa de existir? Quando a pessoa morre, ele não deixa de existir, não entra num estado de inexistência? Então como é que os ungidos aqui ao morrerem, eles imediatamente são ressuscitados para viver no céu? Entende? Então a gente viu aqui, de acordo com a primeira literatura que a gente considerou, no caso do ponto de vista da torre de vigia referente aos dias que Jesus esteve morto, que ele ficou inexistente. Então no caso aqui, os ditos ungidos da Testemunha de Jeová estão mais privilegiados na questão da condição dos mortos do que o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus, segundo o ensino do TJ, ficou 3 dias inexistente. E aqui os ungidos, ao morrerem, eles são ressuscitados imediatamente para ir para o céu. Mas a torre de vigia disse, né, aqui na revista anterior, que a gente considerou, que na morte a pessoa deixa de existir. Ué, paradoxal. Paradoxo total. Então os ungidos aqui, na revista, eles dizem que os ungidos ao morrer, imediatamente vão para o céu. Então eles não deixaram de existir. Porque deixar de existir é extinguir-se, desaparecer. E aqui diz que eles não desapareceram, eles naturalmente vão para o céu após a sua morte. Ok? Mas vamos avançar que nós vamos ver mais coisas aqui referente a esses ungidos que estão no céu, que morreram e foram para o céu imediatamente. Vamos aqui considerar a revista Sentinela. Essa aqui é a 1/1 de 2007, a página 27 e página 28. Veja o que diz a revista aqui no parágrafo 10. Podemos dizer com mais exatidão quando começa a primeira ressurreição? Uma pergunta. Vamos para a resposta. Encontramos um indício interessante em Revelação 7:9, que falando da grande multidão, né? Onde o apóstolo João descreve a visão de que teve uma grande multidão que nenhum homem podia contar. A identidade dessa grande multidão é revelada a João por um dos 24 anciãos. Agora note aqui o ponto. E estes representam os 144.000 co-herdeiros de Cristo após receberem sua glória celestial. Então aqui no ensino da Sociedade Torre de Vigia, esses 24 anciãos que João viu lá no céu, eles são representados pelos co-herdeiros, né, de Cristo, incluindo os 144.000 da Testemunha de Jeová, que eles dizem que são os ungidos, que já morreram e estão lá no céu. Não é isso? Que já receberam a sua recompensa celestial. Mas vamos avançar aqui na revista. O próprio João tinha esperança celestial, mas visto que ainda era homem na terra, quando o ancião o falou com ele, nessa visão, João deve representar os ungidos na terra que ainda não receberam sua recompensa celestial. Agora vamos considerar o parágrafo 11, que é um ponto-chave aqui na questão dessa revista, relacionado com os ungidos. Esses que estão no céu, sendo representados por esses 24 anciãos, lá do livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. O qual está se referindo aqui na revista. Aí o parágrafo 11 diz o seguinte: então, o que podemos concluir do fato de que um dos 24 anciãos revelou a João quem são os da grande multidão? Agora veja a resposta. Parece que os do grupo dos 24 anciãos, que já foram ressuscitados e estão envolvidos em transmitir verdades divinas hoje. Então aqui no ensinamento da Torre de Vigia, esses que são dos 24 anciãos, que são os dos
144 mil que já morreram, que estão lá no céu, eles estão incumbidos aqui de transmitir mensagens divinas para os que estão, os outros ungidos vivos que estão aqui na terra. Quer ver? Vamos dar continuidade aqui na leitura? Aí tem uma pergunta: por que isso é significativo? Aí vamos para a resposta. Porque em 1935 a identidade correta da grande multidão foi revelada aos servos ungidos de Deus que estavam na terra. Tá vendo? Então quer dizer, esses ungidos que já morreram, que estão lá no céu, eles estão incumbidos de transmitir verdades divinas para os ungidos que estão vivos aqui na terra. Inclusive, a identidade das testemunhas de Jeová, da grande multidão, de Revelação capítulo 7, versículo 9, foi eles que deram essa revelação para os ungidos que estavam aqui na terra. E quem foi esse ungido que teve essa responsabilidade, vivo aqui na terra, de receber essa mensagem, né, desses ungidos que já estão lá no céu, para que se concluísse a questão da identidade da grande multidão? Então eu estou aqui com o livro Clímax de Revelação, na página 122, e aqui mostra que em 3 de julho de 1935, em Washington, em um congresso nos Estados Unidos, o Rutherford, que era o então presidente da Sociedade Torre de Vigia, trouxe aqui a questão da identidade das testemunhas de Jeová, da grande multidão, de Revelação, o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Então, veja o que diz a revista aqui de novo. Vamos considerar novamente? Parece que, parágrafo 10, né, da revista, parece que os do grupo dos 24 anciãos, que já foram ressuscitados e estão envolvidos em transmitir verdades divinas hoje. Por que isso é significativo? Porque em 1935 a identidade correta da grande multidão foi revelada aos servos ungidos de Deus que estavam aqui na terra. Testemunha de Jeová da grande multidão. A doutrina de vocês, que foi identificada aqui vocês como a grande multidão, é uma doutrina oriunda do mundo espiritual dos que já morreram, dos que estão lá no céu. Ou seja, uma doutrina puramente espírita. Uma doutrina olá Allan Kardec, olá Chico Xavier. Ou seja, receber mensagem do mundo espiritual dos que já morreram. Está bem explícito aqui na revista que eles trouxeram a identidade correta da questão da grande multidão, né? A identificação da grande multidão de Revelação, capítulo 7, versículo 9. Mas vamos avançar aqui e vamos para o dicionário novamente e vamos ver o que significa espiritismo. Aqui, espiritismo, substantivo masculino. Religião, doutrina de cunho filosófico religioso voltado para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos. Doutrina espírita. Espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual. Foi uma ressurreição espiritual que a Torre de Vigia disse que esses ungidos tiveram e são trasladados para o céu e estão passando mensagem, transmitindo para os ungidos vivos aqui na terra, inclusive a questão da identificação da grande multidão. Agora vamos para o dicionário aqui de novo e vamos observar o que significa psicografia. Psicografia, substantivo feminino. Primeiro, descrição dos fenômenos psíquicos. Descrição psicológica de uma pessoa. Terceiro, espiritismo. Ato ou efeito de escrever algo que teria sido ditado ou sugerido por um espírito desencarnado. Então, algo que foi sugerido por eles da questão da identificação da grande multidão para os ungidos vivos aqui na terra. Inclusive, Rutherford foi que recebeu essa mensagem, né? É o que subentende-se, e definiu a questão das testemunhas de Jeová da grande multidão em 1935. Então, uma doutrina puramente espírita. Essa doutrina
semelhante à doutrina do Espiritismo, essa doutrina da questão dos ungidos que já morreram e estão no céu, uma doutrina da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. Agora vamos ver aqui o que é que a Torre de Vigia diz relacionado com a questão do Espiritismo. Ok? É a última publicação que nós vamos considerar aqui e vamos observar o que é que a Torre de Vigia diz referente ao Espiritismo. Eu estou aqui com a revista Despertai, é a 8/3/94, a página 11. Veja o que diz a revista. Ademais, a comunicação com os mortos é impossível. Segundo a Bíblia, qualquer pretensa comunicação com os mortos é realmente comunicação com demônios, espíritos inimigos de Deus e da humanidade. Por conseguinte, a lei de Deus faz da prática do espiritismo, incluindo toda forma de adivinhação, astrologia e mediunidade, um pecado capital. Então a Torre de Vigia aqui diz que essa questão de se comunicar com o mundo dos mortos é algo que está sendo comunicado com demônios, inimigos de Deus, e que o espiritismo é um pecado capital. Porém, a dona Torre de Vigia disse na sua revista que os ungidos que já morreram, que estão lá no céu, sendo representados pelos 24 anciãos lá de Apocalipse ou Revelação capítulo 4, versículo 4, estão transmitindo mensagem para os ungidos vivos que estão aqui na terra, e esses ungidos até definem questão de doutrinas dentro da organização, conforme foi bem explanado aqui, a questão da identificação das testemunhas de Jeová da grande multidão. Ok? Então essas são as doutrinas, né, das testemunhas de Jeová. Ensinamentos semelhantes ao do Espiritismo, ensinamentos paradoxais, entendeu? Então, existe mesmo esse paradoxo, né, entre as doutrinas das testemunhas de Jeová. Então, só lembrando que todo esse material, todas essas literaturas eu vou deixar na descrição do vídeo, que é para você poder conferir de perto, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.